Aquela famosa rede social que tem dancinha, videozinhos curtos, o TikTok foi banido dos Estados Unidos. E será que por conta disso vários influenciadores vão quebrar? Porque de usuários no TikTok dos Estados Unidos nós temos 170 milhões de uma população de 334 milhões de habitantes. Ou seja, metade do país usa e obviamente que uma parcela gigantesca de pessoas produz. Então o que será que isso pode impactar? A gente vai falar nesse vídeo, olho a olho aqui com vocês. Exato, aqui é sem edição. Lembrando que essa semana fecham as vagas do nosso treinamento Fórmula Monetização Eterna. Para você que quer viver da produção de conteúdo, para você que quer trilhar o mesmo caminho que nós trilhamos, que nós vivemos aí da produção de conteúdo há mais de 8 anos, tenho todo o passo a passo, tanto para rede de vídeo curto, como para YouTube também que te paga em dólar. Então o link vai estar aqui na descrição, certo, Renan? Exato. Agora vamos lá explicar um ponto que as pessoas não sabem, muitos não entendem isso, que o TikTok não é uma rede social que é dos Estados Unidos. Então, até o momento, praticamente todas as redes que eram mais populares nos Estados Unidos e também no mundo todo, então, Facebook, que é da Meta, Instagram, que é da Meta também, Google, o YouTube que você tá vendo, são empresas sediadas nos Estados Unidos. Enquanto isso, o TikTok não, é uma rede social da China. E esse é um fator muito importante por conta do banimento. Exato, porque as redes sociais que são sediadas nos Estados Unidos, o governo americano tem acesso, ele consegue conversar, ele consegue entender o que está acontecendo. Tem o controle dos dados no final das contas. Exato, já quando é uma rede social da China, que é o TikTok, eles não têm esse controle. E hoje em dia, pleno 2025, quem tem poder de verdade é quem possui os dados, é quem possui o controle da narrativa. Então, no passado, tinha um poder gigantesco, realmente, quem tinha parte militar. Então, se algum país fizer alguma coisa que eu não gosto, eu taco uma bomba, acabo com tudo e já era. Porém, hoje em dia, todos os países têm isso. Exato. Pelo menos os que têm alguma... Óbvio que não é todos, né? Que nem o Brasil não tem nada. Exato, mas é importante ter poder militar? Sim. Mas hoje, outro poder que é de extrema importância também são os dados das pessoas e o controle de narrativa. Exato, porque se tivesse alguma guerra, alguma coisa, e tacassem uma bomba em outro lugar, o outro ia retaliar e acabaria o próprio mundo todo no final das contas, né? Então, o controle de narrativa é muito importante. Por exemplo, aqui no Brasil hoje nós temos acesso à internet. Antes, quando era só televisão. O momento atual que nós estamos passando no país, a mídia tradicional, você pode entrar na Rede Globo, qualquer rede de televisão, qualquer jornal, você vê o povo falando, jornalista, não, que o Brasil tá uma maravilha. PIB tá crescendo, inflação tá controlada, desemprego tá baixo. Então, a partir do momento que você tem o controle da narrativa, você consegue manipular a população. Hoje com a internet, você aqui que acompanha o nosso conteúdo, acompanha diversos outros conteúdos, sabe que não tá essas mil maravilhas, que o dólar disparou, que na verdade a inflação, né, que são as matemáticas aí do governo, não é bem assim. Você vai no mercado, não tá igual o IPCA tá mostrando, que os preços subiram muito mais. Então, quando você tem o controle de narrativa, você consegue ter o controle da população. E aí o TikTok... não que a gente tá falando que tá errado o que tá aparecendo lá, mas é só você comparar o que tá aparecendo no índice do IPCA, comparar o que tá no mercado, e também algumas pessoas que trabalhavam lá no IBGE, que faz o índice, se demitiram também. Estranho. Isso aqui é fato. Estranho isso aí, né? Isso aqui é fato, não é tirando da cabeça, não. Então, algumas pessoas não estavam satisfeitas com o que estava acontecendo lá. E o que acontece? A partir do momento, e ainda teve algumas polêmicas dentro dos Estados Unidos, de que tipo de conteúdo que aparecia no TikTok para os americanos. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas é algo que acabou acendendo a luzinha vermelha nos Estados Unidos, né, Renan? Que nós já vimos chineses falando que o TikTok que tem lá na China, que não é exatamente a mesma, é da mesma empresa, mas não é o mesmo nome, eles colocam conteúdos mais educativos, então conteúdo de astronomia, conteúdo mostrando o dia a dia do chinês, o que tá acontecendo, diferente do TikTok ocidental, que vocês sabem, né, como funciona o algoritmo. Ele foi feito pra te viciar mesmo, aquele vício de dopamina e muitos conteúdos que não agregam em nada, né? Que basicamente ele vai querer te manter o máximo de tempo possível lá dentro, e se o teu hábito de consumo é ver dancinha, ele vai te mandar dancinha. Se você passa mais tempo vendo uma dancinha que a menina tem menos roupa, ele vai te mandar mais disso. E aí o banimento, o argumento, né, pra banir o TikTok nos Estados Unidos é que é uma empresa chinesa, e essa empresa chinesa, que é a ByteDance, poderia estar passando informações, ou seja, dados dos usuários dos Estados Unidos pro governo chinês. Que eu sinceramente não duvido, né? A gente não vai entrar exatamente nesse ponto, mas eu não duvido de nada. Então, no sábado foi banido não somente o TikTok, mas vários outros aplicativos
que são dessa empresa chinesa. Então a gente vai mostrar pra vocês que não foi somente o TikTok. Exato, muitos aplicativos da ByteDance aí foram banidos, então descendo um pouco mais aparece o TikTok Studio, o pessoal vê as métricas, TikTok Shop, CapCut, até o CapCut, que é o editor de vídeo, que acaba sendo bem popular, extremamente intuitivo pro pessoal editar, tava fora também, Lemon8, Hype, Lark, Team Collaboration, não sei o que é isso aqui também. Até Marvel e Snap, até o pessoal que quer jogar um joguinho de cartinha lá da Marvel tava banido. Esse aí lançou acho que ano passado, retrasado aí. O pessoal tava jogando bastante, virou febre das cartinhas da Marvel. Até esse daí não estava mais sendo possível você jogar. Mas aí o que aconteceu? O que os Estados Unidos fizeram de pressão em cima do TikTok? Basicamente, eles falaram: ou você vai vender, TikTok vai vender suas operações aqui nos Estados Unidos para uma empresa americana, que dessa forma o problema que eles estavam vendo seria resolvido, né? Uma empresa americana vai lá, compra, agora passa a ter o controle dos dados, passa a ter o controle da narrativa. Teve especulações falando que o Elon Musk ia comprar o TikTok, até mesmo que o MrBeast ele foi lá, postou, não, que eu vou comprar o TikTok. Porém, nada disso aconteceu porque a China se recusou a vender o TikTok para uma empresa americana e eles preferiam mesmo serem até banidos, saírem de lá, e obviamente que boa parte da receita do TikTok vem dos Estados Unidos, é uma massa gigantesca de pessoas, maior economia do mundo. Eles preferiam até mesmo serem banidos, saírem de lá, do que vender para uma empresa americana. Exato. Porém, poucas horas depois, tá até escrito a mensagem no TikTok quando abria, né, René? Que o Trump estaria ajudando eles pra conseguir voltar. E foi isso que aconteceu. Em menos de 24 horas, com o TikTok banido, nessa hora vários influenciadores americanos estavam desesperados, falando que a maior fonte de renda deles vem do TikTok, que eles não saberiam o que fazer sem a plataforma. Então o desespero foi generalizado, foi muito grande. Mas em menos de 24 horas, hoje é segunda-feira que nós estamos gravando esse vídeo, é a posse do Trump, mas ontem mesmo ele fez essa declaração aqui que a gente vai ver. Aí o TikTok voltou. Então a partir de hoje o TikTok tá de volta. Então o Trump fez com que o TikTok voltasse e ficou menos de 24 horas banido dos Estados Unidos. As pessoas que têm o aplicativo baixado já estão conseguindo usar normalmente de volta, porém, ele ainda não voltou até o momento que nós estamos gravando esse vídeo, agora são 2h28, nas lojas. Então não tá disponível na App Store nem na Google Play para você baixar, mas quem já tinha baixado tava usando normalmente, e acredito eu que em algumas horas vai voltar para as lojas, né? Exatamente. E para quem é criador de conteúdo, principalmente focado no TikTok, ficou basicamente, não que seja um emprego, né, mas ficou desempregado, não tinha mais a principal plataforma que trabalhava. E o que eu vejo é o seguinte, para qualquer pessoa que quer viver da criação de conteúdo, que você pode começar assim, escolhendo uma rede somente, né, porque, você trabalha, faz faculdade e ao mesmo tempo vai criar conteúdo, não dá pra começar em todas ao mesmo tempo muitas vezes. Você pode começar em uma tranquilamente, então escolher o TikTok, começa nele, escolher o Instagram, comece nele. Porém, a partir do momento que você passa a viver disso, ou então você quer fazer muito dinheiro de fato mesmo, criando conteúdo, não dá pra ficar somente uma rede social, você tem que estar em todos os lugares, você tem que estar onipresente na internet. Então, os Gêmeos Investem, por exemplo, se a pessoa quiser consumir no Spotify, ou o Gêmeos Podcast, né, que tem o podcast completo, vai estar no Spotify, tá no YouTube também, tá no Deezer. Se a pessoa quiser ver os Gêmeos Investem, tem canal no YouTube, tem a conta no TikTok, tem no Instagram, tem no Facebook. Então é muito importante você tá onde a audiência estiver. Os criadores de conteúdo que estão em todos os lugares, caso uma rede seja banida, vai prejudicar com certeza. Porém, a pessoa tem presença em outros lugares e faz com que ela se mantenha resiliente ao longo do tempo. Tem gente que, por exemplo, estava desesperada nos Estados Unidos, vários americanos falando que a rede principal e única praticamente era o TikTok e que a renda ia acabar 100%, então essas pessoas ficaram completamente desesperadas. Então esse ponto é de extrema importância. Você pode sim, não, vou começar aqui só no TikTok, mas você quer fazer dinheiro de verdade, você quer mudar completamente a sua vida, quer fazer muitos milhões, entenda que a monetização do TikTok, ou até mesmo a monetização do YouTube, nós mostramos aí diversas vezes, ganhamos aí em 2 anos, quase 3 anos, mais de 3 milhões de reais, porém não é a nossa fonte de renda principal, isso é muito importante. Você tem que entender como faz para monetizar de verdade essa audiência que você construiu. Vamos supor que no TikTok muitos aí tinham, sei lá, 20, 30 milhões de visualizações mensais.
Se ela só tá vivendo das livezinhas lá que as pessoas doam, ou da própria monetização da plataforma, ela tá deixando muito dinheiro na mesa. Você tem que aprender a monetizar das melhores formas a audiência que você tem, e não somente ficar sobrevivendo de ads da própria monetização da plataforma. Isso acaba sendo uma parte muito irrelevante comparado a tudo que você pode fazer dentro da produção de conteúdo. Exato. E outro ponto também, eu tenho medo que a rede que eu utilizo vai ser banida. Então pensa, vamos supor que o TikTok ficasse banido nos Estados Unidos. Não pode mais acessar, ninguém vai usar. As pessoas que tinham o hábito de abrir o telefone celular e consumir TikTok vão consumir outra rede. Então ele tá acostumado a abrir a For You do TikTok, vai abrir agora a abinha de Reels no Instagram, então as pessoas vão estar em outro lugar. Então basicamente quem tinha presença em outras redes tava tranquilo. Beleza, não tem mais TikTok, o cara não vai abrir aqui, mas se eu tiver seguidor no Instagram... Inclusive, o que eu acredito que aconteceria é que o tempo de tela das pessoas em outras redes sociais vai subir porque não tem mais o TikTok. Se a pessoa passa, sei lá, 3 horas por dia no TikTok, não tem mais TikTok pra assistir, ela vai passar essas 3 horas em outra rede social. Vai ser no Instagram, vai ser no YouTube. Agora que eu vi que o outro não tava gravando, a gente conseguiu reagir mesmo? Reagiu normal. Reagiu. Então esse ponto é muito importante pra você que é criador. Alguns ficariam sim desamparados porque não se prepararam, porque se você vive somente da criação de conteúdo, você tem que estar em vários lugares, você tem que tratar isso como um negócio de verdade e não como um hobby. Exato, e dentro do Fórmula Monetização Eterna, nós mostramos 10 fontes de renda que você consegue ter através da criação de conteúdo, através de um único vídeo que você posta. Então, quem tá dependendo de monetização tá suscetível a isso, quem não tá dependendo, tem as outras fontes de renda, tá muito mais tranquilo. Para você fazer parte, vai fechar essa semana, link da descrição e até o próximo vídeo.